Olá, boa noite. Estamos começando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT, na Vivo, na Sky HD, também na Claro TV. Vamos debater a política aqui de Goiás, do Brasil, enfim, de Itaberaí também, de Goiânia, né, Ulisses? Muita coisa vai acontecer aqui no nosso programa e nós convidamos hoje o Walterli Guedes, ele que é presidente da Associação Goiana de Imprensa, um dos jornalistas mais renomados do estado de Goiás, para fazer parte desta bancada de hoje e discutir os assuntos aqui no programa Canal Aberto. Walterli, mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite. Jota Silvestre, prazer muito grande. Boa noite a você, ao Ulisses. Eu sinto sempre um prazer imenso de vir aqui ao Canal Aberto bater papo com vocês. Aprendo muito aqui. Ensina também, né, Ulisses? Boa noite também a todos os telespectadores. Isso, boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para os nossos telespectadores do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o nosso convidado, Walterli Guedes. Pois é, hoje nós estamos aí no mês de julho, mês de muitas festas, festas juninas, e o mais importante, a nossa maior festa, a festa de Trindade, que encerrou neste domingo, e sem sombra de dúvida, mais uma vez bate recorde de público, romeiros do Brasil inteiro, e um anúncio muito importante, que até eu comentei hoje na Rádio Silvestre a respeito disso, é a possível vinda do Papa aqui para visitar a Basílica de Trindade em 2017. Sem sombra de dúvida, Ulisses A.S., hoje, e Walterli, a festa de Trindade é, sem sombra de dúvida, um dos polos turísticos, né? Vamos dizer assim, uma cidade turística religiosa do Brasil hoje, né? É, lógico, e inclusive, João Silvestre, Walterli, telespectadores, assumiu a posição, o ranking da maior festa do estado de Goiás. Ultrapassou, assim, sem limites, a própria tradição da festa agropecuária que é realizada no estado. A festa de Trindade do Divino Pai Eterno é uma demonstração de fé que atrai romeiros do país inteiro e inclusive pessoas também de fora, de outros países, que vêm conhecer a fé e a tradição do povo goiano. É uma verdade, né, Walterli? Sem sombra de dúvida, é uma das muita maiores fé, né? romarias do país. Temos a de Belém, né, uma procissão Círio de Nazaré, Círio de Nazaré, que é muito importante também. Eu estive ainda no começo do ano em Juazeiro do Norte, Ceará. Eu já estive lá várias vezes. E quando cheguei lá, tinha acontecido uma romaria no dia anterior, na semana anterior, 300 mil pessoas. Na festa de Trindade, parece que esse ano foram 2 milhões e 700 mil pessoas. Mais de 2 milhões, né? 2 milhões e 700. Então, ela se consolida cada vez mais, né? Já estive também em Fátima, Portugal, que é um movimento impressionante. Todos os dias, lá é o tempo todo, é o ano inteiro, missa de hora em hora, muitos brasileiros lá. Eu estive lá em 2013 e um padre brasileiro estava celebrando naquela hora a missa. Então, Trindade marcha também para se consolidar como polo turístico, religioso muito importante, e isso é muito bom para Goiás. É um detalhe interessante que a cidade de Trindade, ela tem hoje aproximadamente aí 80 mil habitantes, mas a cidade velha, aquela cidade que fica ali na Basílica, fica na Igreja Velha ali, transformou-se numa grande feira já, né? Todas as ruas são compostas ali por barraquinhas que vão para lá para vender os seus produtos, tanto de alimentação como de outros produtos também industrializados. E isso tem gerado para a economia do estado de Goiás muita renda e também trazendo verbas para o município de Trindade, que é muito importante. E a Basílica, que está sendo construída, vai ser uma big de uma basílica. A que está hoje já não está suportando, né, o tanto de gente, inclusive as missas já são rezadas ali do lado de fora. Isso mostra o poderio que é esse turístico religioso no estado de Goiás. E um fator importante, muita gente fala que a Igreja Católica não está em ascensão, e a prova disso é um evento como de Trindade, como Aparecida, lá em Nazaré também, lá em Belém e outras cidades do país, onde a Igreja Católica tem conseguido mobilizar milhares de romeiros, né? Isso mostra a força também da Igreja Católica. A Igreja Católica, Silvestre, ela vive um grande momento agora, graças ao Papa Francisco. Realmente. Nós sempre brincamos sobre futebol,
que temos uma rivalidade com a Argentina. Na realidade, eu pessoalmente, acredito que muita gente no Brasil tem uma admiração muito grande pelo povo argentino, pelo país que é a Argentina. Não só pelo Papa, mas também pela carne, até pelo futebol, pelo vinho, pelos prêmios Nobel que a Argentina produziu. O Brasil até agora não tem nenhum, a Colômbia tem, o Peru tem, nós não temos ainda. De maneira que a Argentina é um grande povo. E o Papa Francisco, eu acredito que seja o Papa mais inovador da história da Igreja, não é? Unanimidade, inclusive, no Brasil, né? No Brasil. Que tem uma rivalidade com a Argentina e ele é unanimidade. É unanimidade, até pelas posições, pelos posicionamentos assumidos em relação às minorias homossexuais. Posições de vanguarda, né? As posições de vanguarda. E uma coisa interessante também, há de se ressalvar e ressaltar que o Brasil tem uma tradição católica muito grande. Mesmo com o avanço dos movimentos pentecostais, o Brasil ainda é um país católico, haja vista essa grande quantidade de fiéis que se aglutinam em movimentos, em romarias, no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, aqui também, aqui em Goiás. E uma coisa interessante também, é bom ressaltar também o trabalho da Igreja Católica em Goiás, que tem sido um trabalho assim, muito profícuo em relação, inclusive, ao fortalecimento da Igreja Católica. Vocês podem observar a instalação da Igreja Basílica Menor, aqui mesmo, aqui em Goiânia, na Matriz de Campinas, né, a instalação. E agora essa basílica que está sendo erguida em Trindade, que é considerada a capital da fé, vai tornar a tradição da festa do Divino Pai Eterno como uma das maiores, se brincar, uma das maiores do Brasil. Já é. Já é uma das maiores. Detalhe, você falou da Basílica Menor de Campinas, né? Eu sou frequentador da Matriz de Campinas há mais de 40 anos. Meus filhos todos foram batizados e crismados ali na igreja de Campinas, onde eu tenho um carinho muito grande. Meu abraço a todos os campineiros aí, que faz parte da minha vida, apesar de eu ter uma ligação com Itaberaí, minha cidade natal, mas eu tenho também essa forte ligação com Goiânia. Aliás, vou fazer 50 anos de Goiânia agora em dezembro, viu, Ulisses? Tem que comemorar, né, irmão? Tem que parar só de fazer o aniversário. Vamos comemorar isso aí, né? É verdade, tem que comemorar sim. Agora, ainda sobre a festa de Trindade, é importante que até nesse momento a festa transcorreu dentro de uma normalidade impressionante. Muitos romeiros se comportaram muito bem, as pessoas se comportaram bem e a festa transcorreu na maior tranquilidade. Isso motiva mais para o próximo ano e a gente espera que o Papa venha e que a festa de Trindade cada vez seja maior e traga mais pessoas aqui para o nosso estado de Goiás. E que mantenha essa esperança sempre, né, dos fiéis, a né? fé, né? Ulisses, essa violência, né? Essa violência que nós estamos sofrendo, esses assaltos, roubos, essas coisas ruins que acontecem, isso muito é falta de fé, falta das pessoas ter... Quando eu tinha um programa há 20 e tantos anos atrás, na antiga TV Goiás, eu falava sempre isso, ó, quem pratica esporte, quem tem um emprego e uma religião, não tem tempo para vadiagem. Né? Você tem a sua religião, você pratica um esporte, você tem o seu trabalho, você tem uma vida digna. O que nós precisamos é dar condição para que cada cidadão brasileiro tenha o emprego, que é o grande problema no país hoje, essa situação de desemprego, que a pessoa possa praticar um esporte, possa praticar a sua religião, não importa se é católica ou não, uma religião que seja cristã, que esteja focada em Deus, que é o mais importante, né? E aí a família fica mais unida. E uma família unida, dificilmente alguém vai sair para praticar os crimes. Concorda, Votelli? Perfeitamente, é por aí mesmo. Viu? Esse é o caminho, né? O país vive um momento muito ruim. Não é apenas a questão de escândalos, não. A população mesmo está impregnada de falhas, né? De muitas falhas, de maneira que é preciso educar. A médio prazo, a longo prazo, educar. Agora, a curto prazo, fundamental. É punir mesmo, né? Você acha, Votelli, que vamos dizer, não é essa questão da falta de fé, mas esse processo atormentado que a humanidade está passando? Eu já vou até responder assim na minha pergunta, mas vou fazer uma pergunta para você. Eu acredito que isso não é um mal do brasileiro, não é um mal do goiano, é um mal praticamente do homem mesmo, que hoje habita o planeta. Essa pergunta eu faço para você. Você acha que o homem está perdendo fé? O homem enquanto espécie humana no planeta inteiro? Não, eu acho que não. Eu acho que o mundo está cada vez melhor, sabe? A gente muitas vezes
fica falando que antigamente era muito melhor, mas essas coisas sempre aconteceram ao longo do tempo, sempre houve muita violência no mundo inteiro, de maneira que não é uma coisa recente, não é um fenômeno recente, não. No caso nosso, do Brasil, no caso nosso, por exemplo, de Goiânia, é evidente que a violência aumentou muito, né? Ultimamente, nos últimos anos, aumentou muito. Goiânia era uma cidade onde você podia andar de madrugada pela rua, aconteciam crimes, mas assim, esporadicamente. E agora é todos os dias, né? Todos os dias. Outro dia mataram uma onça no Amazonas. Foi. Vocês acompanharam. Foi um choque nacional. Porque onça mata-se pouco, raramente, até porque principalmente agora, com essa conscientização. Principalmente agora. Né? Mas pessoas, mata-se todo dia em Goiânia, em Aparecida, em Goiás, no Brasil todo, e não se choca tanto. Tempos atrás, na Argentina, na Inglaterra, a polícia matou um brasileiro que morava lá, por engano. E foi um choque imenso lá, e aqui repercutiu muito aqui. Mas as mortes daqui já não repercutem mais, porque viraram rotina. Então, é preciso que haja uma reação positiva, não só de governos, mas de toda a sociedade, para botar a ordem nisso aí. Um detalhe interessante, o Valtelli disse, a violência ela vem junto com a humanidade, ela acompanha a humanidade, acompanha o animal, o ser humano, que sempre teve a violência. Só que, ultimamente, o que tem contribuído muito é o esclarecimento da população também, são as filmagens, as redes sociais, né? A imprensa passou a dar maior importância para isso. Então, um crime ocorre agora, daí 5 minutos, todo mundo está sabendo o que aconteceu, programas especializados, enfim. Isso aí também serve como uma amostra do que poderia estar acontecendo há alguns anos atrás e que era omitido. Né? Ninguém se preocupava em ir na delegacia de polícia para saber quem morreu, quem matou. Ninguém se preocupava em ir na casa de prisão provisória. Eu me lembro que em 1991 fazia um programa policial na televisão e eu ia na casa de prisão provisória, era ali na 67, e a criminalidade era muito grande também, proporcional. Hoje aumentou, claro que aumentou a população aumentou. A droga veio para contribuir muito com essa violência no nosso país, porque a maioria dos crimes, você pode observar, o cidadão que está nos assistindo também, pode observar que todos são relacionados ao tráfico de drogas. Quer dizer, mais de 50%. Mais de 80%. Se você pegar, tira o crime passional, né, aquele crime... Eu ia colocar o passional. O passional deve ocupar hoje uns 30%. Uns 30%. O restante é drogas. A maioria estão envolvidos em drogas e esse é o grande problema. Talvez o maior mal do século vai ser as drogas do último século, desse e do próximo. Vai ser as drogas que têm destruído as famílias em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos aqui com o presidente da Associação Goiana de Imprensa, Valtelli José, aliás, Valtelli Guedes, né? Valtelli José, nosso saudoso ex-secretário de Comunicação do governo do estado de Goiás. Valtelli José é o atual presidente da Associação Goiana de Imprensa aqui do estado de Goiás, da qual nós temos a honra de fazer parte, né, Ulisses? Lógico, é um estar prazer. Aqui sempre ao lado do nosso amigo Valtelli. Mas, Valtelli, uma coisa que tem mexido, naturalmente, nós estamos vivendo em ano de eleição. Agora começam as eleições municipais. Aqui em Goiânia já temos vários pré-candidatos, né? Inclusive o ex-governador, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, ex-ministro, né? Iris Rezende Machado anuncia aí que vai... até o final do mês vai anunciar a pré-candidatura dele. Eu acho interessante, né? O final do mês também acabou. Se não anunciar no mês que entra, não tem mais jeito, né? Mas nós já anunciamos aqui no programa Canal Aberto, quando terminou as eleições em 2014, né, para governador, que ele perdeu as eleições, ganhou aqui no município, nós falávamos o seguinte: a próxima candidatura do Iris vai ser a prefeito de Goiânia. Hoje nós temos pelo menos 7, 8 pré-candidatos. Temos 8 né? já, viu? Com a pré-candidatura do Iris. Disputar essa eleição. O deputado Valdir era da base aliada, saiu, continua no partido da base aliada, mas hoje ele se declarou candidato independente. O Iris Rezende
candidato, deve anunciar a candidatura dele agora. Muita gente fala que é por medidas de economia, para que uma coisa, a eleição viu, vai João? ficar mais curta e Se tal. o Íris não quiser ser candidato, viu, ex-prefeito, ex-governador, ó, não se esquente, não. Ó, não precisa ser candidato, não, porque já tem candidato demais aí. Qualquer muita coisa, gente, nós vamos né? ser bem representados. Por um desses, nós vamos ter que ser bem representados. O senhor pode quiser ficar descansando. Essas críticas são críticas, sabe de quem? Do próprio PMDB. Tem pessoas no PMDB, lideranças do PMDB, que falam, olha, não estou entendendo por que o Íris fica com esse mistério aí, inclusive prejudicando o partido, porque o partido não se alavanca desse jeito. Já tem pré-candidaturas que já estão na rua há 300 anos. E o Íris Muitos fica aí. pré-candidatos a vereadores ficam perdidos, né, Valteli? Essa é uma estratégia de cada um. No último pleito de 14, o governador Marconi Perillo também deixou para anunciar que seria candidato na última hora. E Mas todos, ele já era governador. já era governador. Todos sabíamos que ele ia ser candidato à reeleição, né? De um modo geral, as pessoas sabiam. Tanto é que não surgiam outros nomes no partido dele, porque se ele não fosse candidato, naturalmente iam surgir outros nomes. E não surgiram. É o mesmo que acontece com o Íris. Ele não se lançou ainda, eu imagino que, porque ele se lançando, aí vem as críticas, vem as pauladas, vamos dizer assim, isso é próprio da política. E ele está, então, se preservando, porque ele tem a vantagem de ser o mais conhecido de todos, da população, e conhecido positivamente. Tanto que ele, no último pleito, em 14, ele teve mais votos em Goiânia do que o governador eleito, Marconi Perillo. Então, ele sempre é um campeão de votos em Goiânia, tem serviços prestados à cidade de Goiânia. É impossível andar em Goiânia sem passar pelas obras dele, sem pisar no asfalto que ele construiu como prefeito 3 vezes, né? De forma que, na realidade, ele leva vantagem nisso aí. E a essa altura a gente sabe que ele é candidato, porque se não fosse, ele teria que anunciar antes para que o partido dele, o PMDB, pudesse preparar um outro nome, não é isso? É interessante essa análise sua. Ou seja, ó, está consumado que Íris é realmente pré-candidato. Eu acredito que ele é candidato. Mas eu não tenho a menor dúvida também Não, que mas ele eu tenho, eu não sei, sabe por que eu tenho, anunciar a João? Eu tenho candidatura porque é aquela coisa, eu sei que é a estratégia dele, porque isso inclusive faz com que se gaste menos, porque os outros candidatos que estão na pré-candidatura já estão gastando, já tem até gente atrás querendo recursos, aquela coisa toda, porque sabe que tem custos, você tem que gastar com todo um entorrage atrás de você, tudo. Agora, o problema do Íris é que essa estratégia dele se repete a cada nova disputa. E aquela coisa também. É uma estratégia que tem levado ele a algumas derrotas, que é essa de ficar protelando. Inclusive essa do Íris Rezende. Ficou entre ele e Henrique Meirelles, aquela coisa toda. Ele, não, eu não vou ser candidato, não, vamos ver se o Henrique Meirelles decola, tá? O Henrique tudo. O Júnior do Friboi do mesmo jeito. Foi que perdeu as eleições. Mas o Giuseppe Vec, eu li uma matéria hoje que ele está querendo reunir os pré-candidatos aí da base do governo para poder lançar uma candidatura única. Imagine você, tem o Giuseppe Vec, do PSDB, tem o Luiz Bittencourt, do PTB, o Vanderlan Cardoso, do PSB, e o Francisco Júnior, do PSD. Né? São 4 candidatos. Mas nós já entrevistamos praticamente quase todos aqui. Todos. Nenhum deles declinou que deixaria a pré-candidatura. Pelo menos foi o que disseram aqui. Agora, o Giuseppe Vec está chamando. Você acha que, igual você disse, nenhum deles declarou ou declara que tem intenção de deixar. Essa reunião, você acha que algum deles poderá desistir agora? Eu acredito que não. O discurso diz que é só segundo turno, né, Ulisses? A oposição fala que o Vec é que pode desistir. Por isso é que ele estaria chamando essa reunião. Está sinalizando, então. Eu não acredito também não, até porque a disputa nem começou. É normal você começar uma disputa eleitoral, às vezes ficar numa posição assim meio incômoda. O Vec, segundo as pesquisas, não está assim, está quase que lá na lanterninha, mas isso é que nós temos que levar em conta. Nem se começou a campanha. A campanha, quando ela se começar mesmo assim, quando tiver o apoio, o Vec tem um trunfo aí nas mãos aí, que é o governador Marconi Perillo. Tem um fator muito diferente nessa eleição. Primeiro, não vamos ter o financiamento de campanha. Isso vai fazer com que os candidatos tenham menos recursos, né, para poder gastar. Por empresas. Empresas. O financiamento público não vai ter também, vai ter apenas aquela verba dos partidos, que é o fundo partidário, e as doações de pessoa física, que é muito pequena também, porque as pessoas não podem doar a quantidade que quer. Parece que é apenas 10%, um percentual, 10% do que declarou do imposto, no ano anterior. No ano anterior. Então, aí, para juntar milhões é muito complicado.
E a eleição, o custo da eleição é muito elevado. Todos os anos, Valteli, você que é muito experiente na área de eleições, assim como nós, né, nós todos militamos na área de eleições há muito tempo, nós sabemos que as eleições sempre ela entra mesmo no pique no momento em que o rádio e a televisão começam a transmitir as mensagens dos programas políticos, né? Esse ano vai ser mais curta, vai ser 35 dias. E o tempo foi muito reduzido, então não dá para o candidato ficar falando abobrinha ali, não. 3 minutos o vai ter que ser máximo e tal. objetivo. O que os candidatos vão precisar, na opinião de vocês, na sua, Valteli, do Ulisses, para inovar, para comunicar com o eleitor? O que o candidato precisa ter, na sua opinião? É interessante, eu fui há 30 anos coordenador político da campanha de Henrique Santilla ao governo do Estado. E em abril estávamos já, no mês de abril de 86, estávamos já em plena campanha. De forma que vai se, cada vez mais a cada eleição, encurtando o tempo de campanha por várias razões, para diminuir gastos, e não se precisa mais, a essa altura, dado a influência dos meios de comunicação e dos horários eleitorais, as campanhas devem ser feitas mesmo dessa forma, pelos horários eleitorais, através de entrevistas, de debates. Eu defendo modificações no horário eleitoral para que aconteça, ao invés da propaganda pura e simples, aconteçam conversas como estamos conversando aqui, entre os candidatos, um questionando o outro, porque mesmo o horário eleitoral dito gratuito, na verdade, ele custa muito caro ao candidato que contrata o marqueteiro. Então, são milhões e milhões, e está sendo até denunciado isso aí atualmente, né? Tem pessoas envolvidas. Então, as campanhas, Silvestre e Ulisses, a meu ver, elas serão mais agora através das redes sociais, que é um fenômeno novo também na comunicação. O delegado Valdir, por exemplo, ele foi eleito com base, sobretudo, nas redes sociais. Foi eleito deputado federal com mais de 280 mil votos. 274. 274. O pessoal diz o mais votado de todos os tempos. Não, proporcionalmente não foi o mais votado de todos os tempos. O mais votado de todos os tempos, em Goiás, para deputado federal, foi o Juarez Bernardes, como o Ulisses sabe, é bem informado, em 1974. Ele teve mais de 10% da votação, que na época foi de 800 mil votos apurados. Muitos votos na época. Muitos votos na época. Agora, hoje, são apurados mais de 4 milhões. Então, teria que ter mais de 400 mil para ser o mais votado, não é? Mas, então, vai ser uma campanha diferente a deste ano. Eu sou favorável ao financiamento público de campanhas, mas também do financiamento privado, através de pessoas físicas. Porque, assim como as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, elas fazem arrecadação de 10%, eu acho que os afiliados aos partidos deveriam também contribuir com 2% do que ganham para os seus partidos. E, mesmo durante a campanha, aquele que é fã de um candidato, que é partidário de um candidato ou de um partido, que ele possa contribuir financeiramente para aquele partido. Pessoas físicas, isso com uma certa transparência. É evidente que vai ser muito difícil, Silvestre, evitar o chamado Caixa 2. Ele vai a todo vapor. Tempos atrás era permitido, para juntar público nos comícios, contratar artistas. Os artistas ganhavam bem durante as eleições. Aí foi proibido. Passaram a contratar cabos eleitorais. Então não há como fazer campanha sem gastar dinheiro. É preciso mudar o sistema. Criar, por exemplo, o voto distrital. Imagine você, através do voto distrital, uma cidade como Goiânia, dividida em, por exemplo, em 4 distritos, o candidato a deputado federal fazer campanha só num deles, num quarto da cidade. Ele passaria a ficar muito mais comprometido com aquele quarto da cidade do que pelo sistema atual, que ele vai buscar voto em São Miguel do Araguaia, em Posse, em Mineiros. Eu, há poucos anos, visitando a cidade de Aragaça, eu perguntei quem foi o deputado federal mais votado aqui. Foi dito o nome, eu vou até declinar, José Tatico, mais votado. Eu logo pensei, ele deve ser um filho daqui, deve ser um filho de Aragaças, e naturalmente o povo aqui, não, nunca tinha vindo aqui, não. Bom, como é que foi o mais votado, né? Então, isso através realmente de recursos. Mas, na outra eleição, um candidato assim pode buscar votos noutra região do estado. Então, o voto distrital faz com que ele tenha um compromisso com uma determinada região, com um determinado número de cidades,
e ele passa a conviver mais com os seus eleitores. Então, essas coisas têm que ir se aperfeiçoando. É preciso mudar também esse sistema que permite, por exemplo, ao Tiririca ter 1 milhão e tanto de votos e levar mais 5 ou 6 deputados para o Congresso Nacional que tiveram menos votos do que outros eleitoral. que ficaram na suplência. Então, tudo isso tem que ser discutido, tem que ser debatido e tem que ser aperfeiçoado no Brasil para que tenhamos eleições mais legítimas. O caminho. Agora o difícil é percorrê-lo, né? É percorrê-lo. É difícil. Agora uma coisa interessante, João, Walterli, telespectadores, se o pré-candidato, o candidato não for sincero, não falar a verdade, esse vai perder as eleições, porque o eleitor já cansou desses demagogos que chegam, falam que vão fazer isso, aquela coisa toda. Né? Vão fazer CIMEIs, não fazem o CIMEIs, vão asfaltar a cidade, não asfaltam a cidade, vão consertar o trânsito da cidade, não consertam o trânsito da cidade, vão melhorar o transporte coletivo, não melhoram o transporte coletivo, vão construir centro de dependentes de química, que negócio o governador até conseguiu fazer, quase que no final do governo dele. Ou seja, faltam uns 2 anos, mas conseguiu fazer agora. Então, o eleitor quer pessoa que seja sincero. Delegado Valdir teve quase 300 mil votos, praticamente na região da Grande Goiânia. Por quê? Porque falou a linguagem do povo. Estamos conversando com o Walterli, ele que é presidente da Associação Goiana de Imprensa. Walterli, você ia comentando no bloco anterior a respeito ainda dessa situação das eleições. O que os candidatos têm que fazer? Continue seu raciocínio. Olha, o Ulisses fez referência aí ao delegado Valdir, dizendo que ele falou a linguagem do povo. Falou a linguagem do povo. Uma coisa é falar a linguagem do povo e outra é falar a linguagem que realmente que responde às necessidades, às aspirações do povo. É muito importante isso. O delegado Valdir é um defensor da segurança pública, de se combater. Esse foi o mote de campanha dele. É o mote de campanha dele. Então, eu não tenho nada contra nem a favor, nem o conheço direito. Mas eu vejo fotos dele nos jornais, nas entrevistas, ele fazendo um gesto como se estivesse, às vezes, com 2 armas. Esse gesto pode ser feito também pelo bandido. O bandido faz também esse gesto com a arma. Então, se ele quer combater a bandidagem, renuncie o seu mandato de deputado federal, porque eu não sei de um projeto dele entre 513 deputados federais, eu não sei de um projeto dele que tenha caminhado e dado a solução a algum problema da segurança pública. Então, ele voltando da delegacia de polícia, ele poderá combater a bandidagem na prática, colocando em prática as suas ideias. Lá no Congresso Nacional, depois na Prefeitura de Goiânia, um prefeito que administre assim, não sei. Às vezes a pessoa fala a linguagem do povo, como Jânio Quadros falou um dia, mas 7 meses depois houve a frustração. Mas uma coisa interessante, vamos até separar o joio do trigo aí. O senhor pode me citar algum deputado federal que tem projeto interessante para Goiás e algum projeto dele que esteja vingando nesse atual mandato? Olha, você tem toda a razão. Eu vi aí na última campanha... É impossível você fazer um projeto e que seja aprovado, até porque depende de vários candidatos falando em segurança pública. Magda Bofato, bandeira, cadê que ela fez alguma coisa fez lá muita até coisa. agora? A bandeira nem sempre povo, é aquilo que é praticado. É que o povo, no momento, tem fome de segurança pública. Ninguém sai pela manhã com certeza de que vai voltar. Ninguém tem essa segurança, essa certeza. Eu, pessoalmente, eu não tenho. Ninguém tem essa segurança. Então, se a pessoa está com fome, o faminto, se você colocar a imagem de Cristo sobre uma mesa e ao lado um prato de comida, o faminto vai ao lado, vai procurar o que é o prato de comida. Então, quem está com medo, um candidato chega falando em segurança pública, que vai combater a bandidagem, é claro que essas pessoas, a população, vai para o lado desse candidato. Eu falei, inclusive, aqui no programa, nós debatemos no programa anterior, aí eu disse que o prefeito ele pode contribuir demais com a segurança pública. Muito. Sabe por que ele pode? Acabar com os matos, que tem demais, arrumar pontos de ônibus iluminado, com segurança, com tranquilidade, para que as pessoas possam ficar ali se protegendo, iluminando as ruas da cidade, que a escuridão favorece ao bandido, eliminando os focos de mosquito da dengue, que não deixa de ser uma segurança pública, a segurança da saúde também é importante. Câmeras de filmagem nas ruas. Câmeras de filmagem, a Guarda Municipal atuante,
fazer convênio com a Polícia Militar e com o governo do Estado João, e ter uma administração dinâmica, você, mas em todo sentido. Eu não acredito que nenhum prefeito vai resolver o problema de segurança pública, não. Eu queria até que pode vocês me contribuir. declinassem o nome de algum no Brasil. Não existe. Não, eu estou falando Aí de contribuir, né? Pois é, aí nós vamos Não vai chegar por resolver. quê? Porque a questão da segurança pública, ela não tem essa potencialidade de você de falar que é instâncias, que é municipal, federal, estadual. Ela é nacional, é uma questão nacional. E você não vê o governo federal com nenhuma intenção de acabar com essa bandidagem, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja no estado de Goiás. Por quê? Porque há uma indigência muito grande por parte do Estado enquanto poder público. Aí você fala, mas quanto poder público? É poder público sim, porque ele é formado por 3 poderes. Nós temos o legislativo que faz as leis, nós temos o suficiente para colocar pessoas na cadeia e deixar elas mofando a pessoas que praticam o mal. Nós temos o judiciário, que é o judiciário que vai controlar isso, só que o judiciário é aquela coisa. Você conversa com os policiais falam que eles estão enxugando gelo, porque eles prendem o bandido, enquanto, vamos dizer, membro do executivo, fazem parte do executivo, e o judiciário vai e solta. Então, no Brasil, é uma questão cultural. Não adianta. Se você colocar o delegado Valdir, colocar o Iris Rezende, colocar o Flávio Sofiati, colocar a Adriana Costa, que também é, colocar Giuseppe Vec, colocar o Francisco Júnior, Luiz Bittencourt, garanto para vocês que eles não terão condições, a não ser que eles peguem todos os servidores do município e coloquem eles com aquela função de polícia. Se você colocar tudo isso aí, você vai tirar a questão da educação, você vai tirar a saúde, então é impossível. Então é necessário que haja uma questão cultural por parte do próprio país. Isso é importante. Acontecem algumas coisas muito curiosas. Essa política da tornozeleira eletrônica, ela me parece inteligente porque, às vezes, não há vaga para tantos presos, então coloca-se uma tornozeleira e ele fica responsável de ficar em casa, ele não pode andar por causa da tornozeleira. Aí, agora, recentemente, tivemos o empresário Carlos Cachoeira, preso, ele foi solto muito rapidamente. Ele ganhou ordem de soltura. Então, vejam bem, a tornozeleira existe porque não tem vaga nas prisões. Eles não divulgam isso não, mas a verdade é mais ou menos por aí. Aí, o que aconteceu? Ele teve que voltar para a prisão porque faltaram tornozeleiras. Então, isso significa o quê? Que a segurança pública não é uma prioridade, não se destinam recursos suficientes para a segurança pública. Então, deixou de ser uma prioridade. É preciso que seja prioridade. E é preciso também, Ulisses e Silvestre e telespectadores, na minha visão, é importante que a segurança pública seja nacional, uma polícia nacional. Porque se Goiás, por exemplo, tiver uma polícia muito eficiente, muito competente, uma segurança pública muito competente, os bandidos de Goiás vão para o Tocantins, para o Piauí, para outro lugar. Mas sendo uma política boa, nacional, aí fica sem ter para onde irem. Ficam sem oxigênio. É preciso que haja. Lá em Nova York, o prefeito Juliano, ele fez uma política muito eficiente na área de segurança pública, mas lá a polícia é municipal, tem a polícia municipal em Nova York. E uma coisa que ele começou a combater lá foi o seguinte, os flanelinhas na rua lavando vidro de carro. Porque aquilo ali, como nós chegamos aqui, em vários lugares em Goiânia, tem o vigilante que quer lavar o carro, e se você não permitir a ele que ele dê vigilância do carro, ele já insinua, muitas vezes, e que o carro seu pode ser danificado. Então, esse é o princípio da corrupção. Começa lá de baixo. Eu já encontrei vigilante, que eu dei o carro para ele vigiar, e ele pediu que eu pagasse adiantado, porque às vezes, quando eu podia voltar tarde, ele já não estaria mais aí. Quer dizer, eu estava pagando para quê? Seria vigiar. Você ia embora antes Ele ia embora antes da hora. Eu já paguei adiantado e fiquei sem pertences no carro, na carroceria, porque eles pegaram. Então, aí é que começa a corrupção. A corrupção, ela está em todos os estamentos da sociedade brasileira, infelizmente. É claro que, no meu ponto de vista, o exemplo tem que vir de cima para baixo. Porque, na minha visão, aquele indivíduo que o assalta utilizando uma arma, um revólver, uma faca, às vezes até uma arma de brinquedo, ele o faz, mas ele gostaria muito mais de poder furtar dentro de um gabinete com ar-condicionado, uma secretária ali para servir o cafezinho, e como muitos furtam. Mas o furto está aí em todo lugar, nós vimos agora na prefeitura. Todos os cantos, furto em UTIs municipais. Saques de carros, caminhões que tombam nas rodovias, ou seja, é uma forma também de você demonstrar que você é uma pessoa incivilizada, que você faz parte também desse lado podre da sociedade, da bandidagem. Porque quando você chega a saquear um carro porque ele tombou, inclusive num sinistro,
aquele produto não te pertence. E você vê demais isso. Inclusive exemplos aqui em Goiânia. Aconteceu a semana passada na saída ali para Rio Verde, o caminhão tombou e as pessoas, os populares na região foram pegar tudo que tinha. Vou citar mais uma aqui, Ulisses. Escândalos, denúncias em prefeituras que o prefeito não vem para justificar ou explicar, não dá nenhuma resposta, né? Que nós temos várias denúncias em várias prefeituras que o prefeito não vem a público. Né? Inclusive em Goiânia. Inclusive Goiânia em Goiânia foi tema de Nós tivemos uma hoje matéria. agora uma matéria no Diário da Manhã dizendo de um escândalo aí no Mutirama, não vi ninguém falar nada a respeito disso até agora. E outro, um caso emblemático é esse do SAMU. Goiânia, SAMU também, Goiás, não deixa de manchar Goiás. Foi manchete de um dos principais programas, se não o mais influente de domingo no Brasil. Ou seja, Mais mostrando- famoso, pelo menos. No Fantástico, vamos ser bem claro, né? Teve esse escândalo aí e é uma coisa mas tão horrorosa, tão deprimente, mas tão... É uma canalice tão grande, desculpa o termo, que uma pessoa sofre um acidente, ao invés de ser socorrida, toma remédio para ficar mais doente. É absurdo. Para o fim depois da ir para uma picada. UTI, É quer o dizer, fim da isso é um picada. crime. Agora, a né? corrupção está dominando mais da metade da população brasileira, do eleitorado. Vejam vocês que o Lula, certa vez na oposição, disse que havia 300 picaretas entre os 513 deputados. Congressistas. Os congressistas. E Deputados, hoje né? Deputados. permanece talvez um pouco mais de 300. Basta dizer que se elege lá um Eduardo Cunha, o vice de Eduardo Cunha é lá, aquele lá do Maranhão, o sobrenome é Maranhão, Valdir Maranhão, Maranhão, né? né? Ele está lá, não sabe nem por que está ali, ele já disse isso, que não sabe por que está ali, mas os Colocaram seus ele colegas lá, né? sabem, os seus colegas sabem por que o colocaram lá. E tem gente boa no Congresso também. Exatamente porque ele não sabe para Mas que está os ali, bons por isso estão, colocaram ele, né? Eles colocaram ele, eles sabem por que colocaram. Os verdade. bons estão hoje em minoria no Congresso Nacional. É verdade, o Lula tem razão, foi mais de 300. Agora, o pior é que não são só os deputados, né? Já entraram ministros, senadores e tantos outros aí nesse rol dos desonestos no país. E a nós compete-nos, Ulisses, comemorar essas ações que estão sendo feitas aí para punir. Lógico, que isso. Porque Aí essa é uma- corrupção aí sempre existiu. Olha, quando Dom João VI administrou o Brasil e Portugal, morando no Rio de Janeiro, a partir de 1808, vieram com Dom João VI, com a corte, vieram na corte, cerca de 13 a 14 mil pessoas. E havia corrupção naquele governo de Dom João VI no comércio de galinha, de verdura, porque os sitiantes do Rio de Janeiro eram obrigados a oferecer primeiro ao pessoal da corte e estes compravam barato e revendiam mais caro. Galinha aí, Verduras, produtos... naquele tempo não tinha Petrobras, então ia de galinha Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com Walterli Guedes, ele que é presidente da Associação Goiana de Imprensa e está aqui com um livro na mão aí, um volumoso livro. Do que se trata, Walterli? Silvestre e Ulisses, eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para fazer uma entrega. Eu sou portador de um presente para cada um de vocês. É um livro de um amigo meu, eu até sou o autor, fui honrado com a tarefa de fazer o prefácio do livro. É um livro do Tarzan de Castro, eu vou mostrar aqui. Ex-deputado. Ex-deputado, Militante ele é meu guerrilheiro, né? companheiro Trabalhou na... há muitos anos. Ele foi exilado durante muito tempo, então o livro se chama Tarzan de Castro, Vida, Lutas e Sonhos. Então eu trouxe um para cada um de vocês, que ele mandou, ele autografou. Aqui está assim, Goiânia, 4 de julho de 16. Para o amigo jornalista João Silvestre, com admiração por sua história de vida e trabalho. Abraço, Tarzan de Castro. Este é o seu livro. Muito obrigado. E para o Ulisses A.S., que é um grande companheiro, um grande jornalista, atuando lá no Diário da Manhã. Eu leio todo dia pela manhã aquela coluna dele. Eu agradeço E a ela leitura. tem ficado cada vez melhor. É uma leitura qualificada, viu? Eu agradeço. Qualificada. Obrigado. Obrigatório. Não, por você está lendo. me A qualifica. coluna é qualificada. Para o amigo jornalista Ulisses A.S., com grande admiração pelo trabalho e atuação na imprensa. Atenciosamente, Tarzan de Castro. Obrigado. E este livro vai ser lançado a convite do governador Marconi Perillo. Ele já teve um lançamento, uma noite de autógrafos, na Assembleia Legislativa, no dia 27 de abril. E o governador, que anualmente os governadores de Goiás levam a capital, transferem por uns dias para a cidade de Goiás, por volta de 25 de julho. Então o governador fez um convite para que
haja uma noite de autógrafo durante a permanência do governo neste ano lá na cidade de Goiás, no final do mês. Então vai ser no Palácio Conde dos Arcos, na noite de 20 da tarde, a partir de 5 da tarde, do dia 25 deste mês, de julho. A partir, aliás, das 19 horas. Então, vou deixar o convite também com você. O seu está aí dentro do livro. Incluso aqui, obrigado. Fica feito aí o convite também para a população da cidade de Goiás, para a população de Goiás, aqueles que puderem estar lá na cidade de Goiás, prestigiando a noite de autógrafos de Tarzan de Castro. É um livro muito interessante, vocês vão gostar. Várias pessoas, ainda hoje pela manhã eu estive com o prefeito Paulo Garcia e ele disse que foi para casa levando esse livro numa noite e não conseguiu parar de ler enquanto não terminou já na manhã do dia seguinte. É claro que a esposa deu uma bronca, mas ele gostou do livro e leu. E já tem contatos do Rio e de São Paulo para se planejar um filme em torno deste tema aí do livro. Tarzan de Castro é um grande amigo, inclusive foi uma das figuras assim, mais proeminentes da política de esquerda no Brasil. Eu tive uma convivência com ele com o Partidão, Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui em Goiânia, aqui em Goiás. É uma pessoa assim que tem muita coisa a contar, até porque enfrentou a ditadura, enfrentou os ditames daqueles que quiseram e que, por certo momento, tiveram o poder no Brasil, assim, à custa de sangue de muitas pessoas inocentes, inclusive do Marco Antônio Dias Batistas, né, e de várias outras pessoas, Ismael, não é? Ismael Silva de Jesus. Onestino Guimarães, e muitas pessoas, muitos goianos que tombaram, Paulo Celestino tombando em defesa de um regime que hoje nós podemos até comemorar, que é um regime democrático. É interessante, eu estive recentemente com o Walter Lee e com o Tarzan, né, estive lá na residência dele, no escritório da empresa dele, aliás, e... Nos deu lá uma verdadeira aula. Que isso, nós estamos lá conversando, lá de igual para igual. O detalhe é o seguinte, eu gostaria que todos os políticos tivessem, né, essa oportunidade e também essa hombridade de poder escrever um livro contando a sua história de luta. Infelizmente, não são todos que podem escrever um livro falando isso, porque a maioria, né, tem muito mais mancha, grande parte tem muitas manchas que não pode nem ser contada. É o caso do Eduardo Cunha. Ulisses, eu vou te falar com toda sinceridade, é uma pena que o Eduardo Cunha seja um homem dado a propinas, porque ali tem um homem super inteligente, extremamente corajoso, demais. peitou o governo, ganhou a presidência da Câmara, derrubou o governo. Uma pena que o Eduardo Cunha seja dada a propina. Se não fosse, né, essa questão da propinagem, eu vou dizer uma coisa para você, seria uma excelente biografia. Viu? Seria uma ótima biografia. Ele vive uma autobiografia. Inclusive, um dia eu cheguei a citar que o Eduardo Cunha poderia ser, inclusive, um fortíssimo candidato à presidência em 2018. Mas, infelizmente, a vida dele paralela, né, a vida paralela dele como deputado é uma lástima. É uma lástima. Um homem corrupto, um homem que recebe propina, um homem que está aí, vai ser caçado, não tem como escapar de uma situação dessa. Ele vem do zero, né, a 100 km por hora, como se fosse um veículo. E vai ter que voltar para o zero. E vai voltar para o zero, porque ele vai voltar para o zero politicamente, mas financeiramente dinheiro demais, muita corrupção. E é uma pena que a gente tenha pessoas inteligentes e que não sabem usar a inteligência em prol da honestidade, da integridade, que seria, sem sombra de dúvida, uma carreira brilhante. Walter Lee, na opinião do senhor, do Ulisses S., o impeachment, definitivamente, a Dilma não volta? Volta, na sua opinião? Tem possibilidade de voltar? Eu acho possibilidade até que tem se ela tiver os votos lá no Senado e tal. Mas eu acho que a essa altura o mais inteligente mesmo seria fazer uma nova eleição. Os dois renunciarem, tanto ela quanto o Temer. Porque o Temer, ele está tendo um crédito de confiança aí, mas ele muito também preso pelo Congresso, né? Dependente do Congresso. Então, 3 ministros já caíram por corrupção antiga, não do atual governo, e outros talvez caiam ainda. Então, na verdade, a classe política que está aí, toda ela, incluindo os outros que foram candidatos a presidente, já foram citados, Aécio Neves, até Marina Silva,
Então, estão todos desgastados perante a população. O Brasil está aspirando por coisas novas, por ninguém gente esperava. nova, com ideias novas. Os que estão aí estão descredenciados para ocuparem a presidência da República e outros postos relevantes na vida do país. Ninguém esperava, essa nódoa chegou a manchar o próprio Eduardo Campos, o falecido Eduardo Campos, com essas denúncias aí. Até ele que já morreu. E o erro Surgiu. disso aí é porque as nossas campanhas são muito caras. Eu li um livro há algum tempo de uma jornalista portuguesa chamada Maria João Avilés. Ela fez um livro, entrevistas com o antigo primeiro-ministro, Mário Soares. Então, a campanha do Mário Soares para ser primeiro-ministro em Portugal, há alguns anos, ele percorreu todo o país, que é um país pouco maior do que o Rio de Janeiro. Ele percorreu todo o país, a sua filha foi a motorista do candidato. Então, não tinha aparato nenhum de campanha. Então, a campanha é barata. E as nossas campanhas, qualquer candidato que se preze a vereador de Goiânia, que possa dizer candidato com chance, ele está aí com uma equipe grande. É uma safadeza. Eu vou usar essa expressão aqui com então, as nossas campanhas são muito caras. Com a permissão do meu amigo João Silvestre, é uma safadeza hoje. Você não as precisa campanhas de políticas no permissão Brasil. para falar o que pensa. Não, mas porque não tem jeito, João. A minha avó costumava dizer que comer e roubar é só começar. É verdade. Então, e tem outras coisas. Antigamente era trair, como é que é campanhas, trair e coçar só começar. As campanhas vão sendo feitas, aí começa a arrecadar dinheiro para a campanha, daqui a pouco arrecada também para si próprio. Sabe? É assim que as coisas são feitas no Brasil. E isso precisa realmente mudar. Agora, senhoras e senhores telespectadores, amigos que estão nos assistindo, eu sou radicalmente contra eleições agora. Sabe por quê? Por falta de candidatos. Por falta de pessoas que a gente confie, que a gente pode falar, não, esse aí é um candidato que vai resolver o problema do Brasil. Você vai tirar o Temer e colocar Aécio Neves? Hã? Como é que Ou fica? então colocar o Lula de novo. Mas colocar o Lula a de Dilma, novo. o Lula de Mas novo. fatalmente vão surgir pessoas. Pois mas aí nós precisamos dar um tempo para surgir. Por isso que eu acho que tem que ser em 2018. Por essa sua tese, nós teríamos que devolver aos índios. Não, mas eu falo hoje o momento, hoje os candidatos que nós teríamos aí... Não poderia ser nenhum desses conhecidos. Então, mas não tem como você fugir disso, não tem como fugir do que estão aí, né, Ulisses? Tem que viabilizar todos esses Vamos ver se até 2018, né, com esse governo interino aí do Temer, o Temer dando oportunidade, ele já falou que não é candidato, dando oportunidade para surgir novos nomes, porque os nomes que vão se apresentar para a candidatura hoje... É melhor deixar o Temer. O Temer tem que fazer algumas coisas que é básica que ele não fez até agora. Parece que o Henrique Meirelles não caiu na real, acho que ainda continua assim com aquela cabeça dele, achando que demora nos Estados Unidos. Nós temos que fazer melhorias para o povo. Abaixar o preço da gasolina, fazer com que o dólar abaixe mais. O dólar, depois que o governo Temer provisório dele assumiu, o dólar estava quase chegando a R$4, já está hoje R$3,30. Diminuir muitas coisas, o preço dos produtos que a dona de casa vai na feira e não consegue comprar, porque, para você ter uma ideia, João Silvestre, Walterli, telespectadores, a dona de casa sabe disso daí. O arroz, os 5 quilos de arroz já está quase chegando a R$20. Antigamente era R$14, já está... Isso foi no finalzinho do governo da Dilma para esse 1 mês e meio aí de Temer. Já está, aumentou quase R$5. O feijão praticamente é proibitivo o preço. Então, se não acertarem uma forma de beneficiar o povo, João Silvestre... Você viu hoje, lá na Bahia, na região da soja, 5 homens armados invadiram uma fazenda, roubaram 1.000 sacas de feijão. Você está brincando, 1.000 sacas de feijão. Esses estão ricos. Praticamente não machucou ninguém, colocou lá o pessoal como refém e tudo, e até às 3 horas da tarde não havia pistas dos ladrões. Não, dizem que a ostentação hoje, mostrar que você está ostentando, de feijão, bicho, não é você colocar dente de ouro, não, você deixar a casquinha de feijão no dente e mostrar, diz que é ostentação hoje no Brasil. É uma piadinha sem graça, né? Sem graça, mas é uma piadinha. Mas é verdade, o povo sabe. Contexto agora, né? A redução de preços, ela deve ser feita mediante a produção, aumentar a produção. Se produzir mais feijão, o preço vai cair. Mas a lavoura sempre foi assim, Ulisses. A lavoura é o seguinte,
quando o feijão está caro, todo mundo planta feijão. Aí o ano seguinte, feijão fica barato demais. Quando ficou barato, o pessoal, não vou plantar feijão, não. É a aí lei não da oferta planta, e da no procura. outro ano, Uma o coisa- feijão está mais caro. Sempre foi mas na assim, realidade, é a cultura, a né? soja está num preço muito elevado. Está bem cara a soja. É mais e a vantagem, produção né? de soja é parecida com a de feijão, o feijão soja, né? Então é por isso também. Mas não é ajudou só a isso não, é subir. tudo tá caro. Eu me assustei quando eu fui no supermercado ontem, fui comprar 1 litro de leite, tinha litro de leite que era mais de R$4, ou seja, esse litro de leite Tem mais comum de de cinco. caixinha. É um comum. absurdo já. Não, o leite comum, normal mesmo, já está 3 e pouco, beirando os 4. Então, Outro dia tá eu fui certo. visitar um amigo, João O Silvestre. Valteri, Muito rapidamente eu vou lhe contar essa. Vamos Foi lá, visitar um porque é bem amigo rapidinho, e hein? ele pediu à esposa que fizesse o café. E ele, por brincadeira, talvez, fez uma recomendação: ponha pouco pó, porque o café subiu. Aí a mulher respondeu, mas a água também subiu. então vamos deixar o café. Valteri, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Aqui tem um negócio de uns recados, não tem? É um abraço. Um abraço. Bem Meu abraço, rapidinho aí, um então, abraço, então. Meu abraço, então, para a minha primeira professora, Noêmia Ferreira Camelo. Ela é irmã dominicana, freira. Foi minha professora há muitos e muitos anos e vai completar 86 anos no mês que vem. Então, meu abraço à irmã Noêmia. Tá certo, Ulisses? vou mandar um abraço para o Maranhão, lá na Vila Isaura, lá na Avenida B, lá que está sintonizado, está toda semana assistindo o nosso programa. Um Tá abraço. certo, meu abraço vai aqui pro Tarzan de Castro, É, pelo um abraço livro. também pra Obrigado pelo livro, Tarzan, e muito sucesso. Eu espero que o seu livro venha vender muito, muita gente leia e conheça a sua história.